em se tratando de encarnação, não. Que vai representar uma qualidade moral, espiritual. Quanto maior a qualidade moral espiritual, ele não é desse mundo, não. Jesus, por exemplo, não é desse mundo. Pois é, mas hoje? Hoje é a mesma coisa. Quando a gente olha um espírito de um nível moral espiritualmente maior, ele não é oriundo das experiências que a Terra favoreceu. Ele já está mais evoluído. A maturidade espiritual da Terra tem um nível hoje, até a expressão do texto aqui, olha o que ele vai falar, quer ver? É isso aqui que ele está falando. A reencarnação de Segismundo obedece a diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, quer dizer, a maioria das reencarnações são iguais a Segismundo, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta. Isso quer dizer que a maioria de nós pertencemos à classe média espiritual. A classe alta não é classe de riqueza, é classe de expressões morais desenvolvidas. Esses seres, eles são oriundos do planeta Terra. Nem nós também não somos oriundos do planeta Terra, porque para o espírito, no nosso estágio evolutivo de estar aqui no planeta Terra hoje, é porque ele já estagiou anteriormente em outros planetas, atingindo um patamar que o planeta Terra ofereceu. Então, é como se a escola, quando o planeta saiu do mundo primitivo, aprimorando-se para o mundo de prova e expiação, ao abrir o mundo de prova e expiação, ele indica assim no universo, que todos os alunos de outros planetas que estiverem cursando o mundo de prova e expiação podem vir cursar aqui. Então, vem espírito exilado, vem espírito naturalmente em sintonia. Então a Terra passou a ser uma escola que abrangesse esses alunos, e muitos alunos foram trazidos. Tanto é que no Livro dos Espíritos foi feita uma pergunta se os germes de todos os seres estavam no planeta naqueles momentos de formação planetária. É onde se encontravam os seres humanos. E ele falou assim, se encontravam nas imediações do planeta, esperando o momento certo para quê? Então, quantos espíritos na condição humana, superior ao homem macaco, o homem primitivo, o neandertal, mesmo os neandertais, são transições de espíritos milenarmente trabalhados. Então, cada hora que desenvolviam um potencial, eles traziam espíritos mais adiantados de um determinado local para fundamentar a fixação dos valores que eles queriam sedimentar. Naqueles momentos, a preocupação da espiritualidade é de desenvolver um organismo superior, um organismo que comportasse uma mente humanizada. Sendo que o homem das cavernas, ele não tinha um organismo superior, ele tinha um organismo intermediário. Quem veio dar o atestado de desenvolvimento desse organismo foram os capelinos. O primeiro grupo de espíritos mais consolidados de extraterrestres que portou no planeta Terra são os capelinos. Não quer dizer que antes não teve outros espíritos deportados ou que ajudaram no desenvolvimento do organismo físico. Quando os capelinos chegaram, aí a missão já seria outra, pelo desenvolvimento não só físico, mas também psicológico, que favorecesse, que favorecesse o despertar de consciência daqueles espíritos remanescentes do planeta Terra em processo de crescimento. Então é muito difícil de se trilhar. A maioria de nós talvez seja ETs nas condições dos homens da caverna. Apesar de ter muito homem da caverna com a gente hoje. Que tem um comportamento mais parecido com a gente, mas também muitas vezes brutalizado. Eles estão aí usando o celular, estão usando carro, mas são recém-formados. Estão brutalizados na forma de reagir, estão muito mais próximos de uma reação mais violenta do que mas já são capazes de sentir paixões, terem sentimentos amorosos pelas pessoas. Então eles estão na intermediação. Eles são muito caracterizados
um pouquinho abaixo do que esses que são da classe média aí. Então tem a classe baixa. São esses remanescentes. Talvez espíritos que não têm condições de continuar no planeta Terra. Porque o planeta Terra subirá em patamares de desenvolvimento que eles não dão conta de acompanhar nesse primeiro momento. Eles vão ter que continuar. Eles vão ter que sair do planeta Terra para esse outro planeta, mas não como expurgo. Eles erraram. Não, ó, suas condições são essas aqui. Vou te colocar aqui. Não tem condição de... Não. É a mesma coisa de eu chamar os meninos da 8ª série e pedir para eles frequentarem a universidade. Eles não têm condições de acompanhar. Eles precisam de bases matemáticas, de conhecimentos de todas as áreas, para que eles possam acompanhar o nível de exigência que a escola exige. É mais ou menos isso. Só que o planeta Terra era um jardim de infância em aprimoramento. Hoje podemos falar que é um... Qual que é depois do jardim? É o quê? Primário. Primário não. Jardim primário fundamental. Fundamental. Hoje a Terra é um fundamental, caminhando pro depois do fundamental fundamental 2, tem fundamental 1, fundamental 2, depois ensino médio. Provavelmente o ensino médio é a Terra regenerada. A Terra regenerada é ensino médio. A Terra em dimensão de mundo ditoso, aí já é universidade. Aí vem doutorado, mestrado, aí já são níveis, de escolaridade espiritual muito elevada, né? Eu não sei colocar essas coisas, mas eles querem que eu coloque. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Então a reencarnação é a entrada de uma conquista, de um atestado escolar. Você está atestado a estudar, então você ganha na minha época era um caderninho de carimbo, né? É assim? Hoje não é assim, hoje é tudo computado, né? Tudo sem essa perspectiva, né? Porque tudo avança também, né? A escola aprimorou-se bastante, mas aprimorou-se tecnicamente falando, moralmente ainda, que é o padrão de qualificação evolutiva de uma escola, é o padrão moral, para determinar que é uma escola mais avançada, né? O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação dos seres do mundo obedece a diretrizes mais... É isso que eu li, né? Peraí. A classe média dos espíritos cabeça crosta nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então, o que ele está querendo dizer? A maioria de nós não somos bons, mas temos bondade em alguns momentos, né? E quando nós temos maldade, nós não somos conscientemente maus assim, ó. Não são muitos espíritos na Terra que são maus, não. Apesar de ganhar vantagem em algum momento, de buscar aqui, eles não são maus o tempo todo na vida. A pessoa má o tempo todo na vida é má o tempo todo na vida. É uma pessoa que pensa no mal. Agora, ganhar vantagem naquele momento ele pode ser um mau caráter, prejudicar pessoas diretas ou indiretamente. Aquilo credencia que de vez em quando ele ainda está pautado o quê? De nível consciência do que está fazendo. Mas ninguém vai julgar uma pessoa por uma ação só, mas ele vai ser responsável por aquela ação, né? E existem pessoas que são inconscientemente maus porque não percebem ainda que aquilo pode prejudicar outras pessoas. Quantas vezes nós furamos fila sem a menor consciência de que tem gente que estava esperando há mais tempo na fila, como se o esforço deles fosse insignificante, né? Então, isso já denota um certo grau de valorização de mim em relação às outras pessoas. Naquilo que Jesus disse, faça ao próximo o que gostaria que fizesse a si mesmo. Isso é um padrão de justiça. Porque o amor é fundamentado na justiça. Só vou amar as pessoas quando eu for justo. Por quê? Se eu sou justo, eu já estou tratando o outro como se fosse me tratando. Então, por que a justiça nasce o amor?
que a partir daí é capaz de nós fazermos até mais do que nós gostaríamos de receber. Né? Quando você chega nesse patamar, você até compreende a ação ignorante do outro. Não é qualquer um que aceita a ignorância do outro em relação a si. Não, não é. Porque nós somos muito reativos. Isso já é um credencial de conquista moral. Capaz de calar alguma ação reativa, alguma agressividade. Isso é padrão de conquista espiritual. Que começou na teoria, pode fundamentar-se num processo de sentir. Então os estágios são amplos nesse sentido. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Então, uma coisa é fazer os 6 minutos reencarnar, que ainda é complicado, você viu o trabalho que ele estava dando. Agora imagina o espírito revoltado, ignorante. Então a primeira coisa que já tem que fazer é fazer ele dormir. Vai reencarnar sem saber que está reencarnando. Isso então exige mais técnica de ligação, porque se há um nível de cooperação, então Jesus disse à multidão que estava em busca do pão e do peixe. Porque se uma multidão está em busca, é que ela já está buscando em decorrência de uma necessidade. E se busca já é intencionalidade. E quando você encontra, mesmo na imaturidade generalizada do movimento coletivo, de uma população, de um grupo desse, eles têm algo para oferecer. Uma coisa é você dar para um bebê, que mesmo assim já intenciona, com choro, não é assim? Quase praticamente você dá tudo. Outra coisa é um nenenzinho que engatia e já vai buscando. O outro que já levanta vai buscando. Não é assim? Até o outro que já consegue abrir a geladeira e cada um, não é assim? Chega num patamar em que Jesus pergunta o que tens. Que ele pode multiplicar o valor que você oferece. Que é o plano das reencarnações que nós estamos falando. Eles vão nos dar recursos, vão nos dar características para que nós venhamos a multiplicar os potenciais que nós trazemos dentro de nós. Ao invés de buscar, a gente já está doando. Isso. O que você tem para mim multiplicar? Isso já é um grande passo. Então, o método de caridade e doação do futuro provavelmente vai levar isso em consideração. Porque acaba assim, eu queria uma casa. Olha, você está disposto a construir? Com a orientação de... construiu. Você já mexeu com... Mexeu. Ele está dando algo, ele não está só sendo beneficiado, ele também está fazendo algo para merecer aquilo. O que muitas vezes no processo de educação dos nossos filhos nós não fazemos. Nós não favorecemos aos filhos uma perspectiva de fazer algo em benefício da vida para receber com autoridade. Tem mães e pais que educam os filhos só para receber, depois que eles crescem quer pedir a eles alguma coisa fora do que eles receberam. E parece que isso está acontecendo mais hoje do que quando eu era criança. Está acontecendo mais hoje porque hoje nós estamos numa transição de que muitos espíritos que estão no planeta vieram da onde? Inclusive nós. Do umbral. Acomodados, não compromissados. Então, nós vamos reencarnar trazendo qual característica? Essa de necessidade. Muita gente está falando assim, tem um alto índice de suicídio. Certamente, o grupo, grande parte desses espíritos estavam nos planos inferiores, tendenciosos ao negativismo e à depressão, às angústias, eles estão reencarnados com essa tendência muito aflorada, porque eles já trouxeram isso da onde? Por que é uma transição? Porque eles pegam os espíritos para limpar, eles retiram-os das trevas e tiram do umbral colocando aqui. Porque ao sair do umbral colocando aqui, eles não retornam para o umbral, a não ser se for credenciado a voltar. Os das trevas não voltam, os do umbral vai voltar se estiver credenciado a voltar. Então nem todos os espíritos que estão sendo limpados no umbral vão voltar para o umbral, vão para o planeta de exílio. Então a limpeza é assim, vou limpando, igual a gente falou, né?
O terreno estava lá cheio de casinha, aí o governo vai comprando a casinha e vai fazendo o quê? Vai quebrando ela, porque senão entra outro, aí o governo tem que indenizar o outro. Né? Assim, aí tem que quebrar, fazer a estrada logo para... Não é assim? Aí quem olhou há 10 anos atrás aquela região vê outra coisa. Só que no plano espiritual faz isso. Ó, os espíritos estão no plano, no umbral. Segismundo é um caso desse, nós somos um caso desse, vem para cá. Alguns com mais consciência de trabalho, outros semiconscientes, outros inconscientes. Existe espírito de tudo quanto é jeito. Nessa classe é baixa, média e a alta, pouquíssimos. Esperando agora essa oportunidade dessa nova geração que está entrando no planeta para substituir a antiga, para fixar esses novos valores. As mudanças do mundo de regeneração não são feitas abruptamente, são feitas através de uma mudança de geração de espíritos. O que faz uma geração nova entrar e uma geração velha o quê? Sai. A velha tem a oportunidade de entrar junto com a nova, se ele quiser, e se predispor ao quê? A mudar. Né? Semelhantes seres obrigam-nos a processo de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Então, as reencarnações, como a própria nascimento, né, que é uma parte da reencarnação, são iguais? Não. Uns podem dar trabalho para, né, assim? Conforme o nascimento, nenhum é igual ao outro. Existem uns que são tranquilos, nascem né, assim? Mas existem muitos que precisam de intervenção, né? Quantos processos são tipificados conforme o padrão espiritual, principalmente no mecanismo reencarnatório. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, Primido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá, porventura, a todos? Então, o que ele estava vendo na casa de Segismundo? É para todos? Aqui nos encontramos no lar com bases retas, segundo sua própria afirmação. O pessoal fazendo culto lá, né? Provavelmente espíritas, né? Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvaios desequilibrantes? Né? O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Então, o ato de maternidade e paternidade sempre é vista pelo plano espiritual como divino, indiferente das condições serem inferiores ou não. Agora, os méritos, as ações de acolhimento, o preparo vai depender do espírito que vai reencarnar. O padrão não é verificável superficialmente. Eu não vou avaliar uma reencarnação porque uma família de um jeito está numa situação social ruim, não quer dizer que não haja a intervenção espiritual. Quem vai determinar a intervenção espiritual é o espírito que está reencarnando. Se ele for nobre, pode nascer em qualquer lugar mais rudimentar, que a ação espiritual vai estar ali. Em todo lugar desenvolve o auxílio da esfera superior, desde que se encontra em jogo o trabalho da vontade de Deus. E quando é que não haja a vontade de Deus na Terra? Hora nenhuma. Uma criança autista. Uma criança autista, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, que ela tem, ela pensa, ela raciocina como uma outra. Ela raciocina, mas pode ser que ela esteja mais voltada ao mundo. Muitos autistas não queriam reencarnar. Então eles vivem, por exemplo, os espíritas são meio autistas. De tanto pensar em plano espiritual, só fica lá. Não querem mais. Não quer ficar na Terra, não. Então, o espírita tem que tomar cuidado, ele vira autista de tanto ficar. Aí eles estão na onde? Autista em relação ao mundo. Porque só pensam no plano espiritual, só pensam lá, né, assim. Então, pode virar um autista. O Chico mesmo falava: se não fosse os meus gatos, eu seria um grande autista.
Olha o que prendeu o Chico na terra. Os gatos. Que é filho dele, os gatinhos, né? Assim, por isso que mãe, pais, os filhos são imantações de afeto muito importantes na vida para manter os espíritos vinculados à terra. Então o autismo é como se fosse uma rejeição a estar na terra. Eu não quero encarnar. Então só fica na onde? Não adianta chamar não. Um grande amor o amor profundo é o grande veículo de fazer a autista ficar na terra. Entretanto, devemos considerar, e muitas vezes pode ser revoltado, a qualidade espiritual do autista indiferente da evolução que ele se encontra. Tem gente que pode ser um espírito muito ruim, com muita culpa, que não quer reencarnar de jeito nenhum e virar autista. Ficar uma encarnação toda sem. Porque se voltar para cá pode remeter ele ao quê? Aos erros. Aos erros. Então não quero saber mais disso não. Então olha o que pode virar um autismo, né? Devemos considerar que em tais circunstâncias as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. E cada vez mais, quando a gente vai para o plano espiritual, não é diferente na Terra. A diferença da Terra é que nossas profissões, nossos trabalhos ainda não têm o foco de cooperação com Deus, apesar de cooperar com Ele. Motorista de um carro, um trabalhador da alimentação, da produção, todos estão cooperando com Deus. Agora imagina quando nós transformarmos todas as nossas ações objetivando a cooperação com Deus. Quando nós colocarmos o empenho voltadas à cooperação com Deus, nós viramos o plano espiritual. Porque o plano espiritual é igual à Terra. A diferença é que ele sai para auxiliar as pessoas que estão em sofrimento com o empenho de auxiliá-las em relação a Deus. Muitos de nós vão trabalhar no hospital, vão trabalhar nas nossas profissões sem a menor consciência de que nós estamos cooperando com o Pai. Então olha a diferença, porque a gente fala assim, no plano espiritual você trabalha espiritualidade o tempo todo. Não trabalha espiritualidade o tempo todo, trabalha a intencionalidade de fazer o bem o tempo todo. Se nós fizéssemos aqui na Terra, qual que seria a diferença? A gente vê o Lísias acolhendo o André Luiz com carinho, né, assim. Qual que é a diferença de um auxiliar de enfermagem carinhoso, de um enfermeiro carinhoso? Não tem diferença nenhuma. Mas não dá passe, não importa. O ato de cuidar de alguém é passe. Imagina o carinho que você emite quando você está carinhosamente cuidando de alguém. Você está dando passe. O nosso passe é direção de pensamento consciente. Mas não quer dizer que uma pessoa que faz uma comida com amor, que uma pessoa que age em benefício do outro com carinho, ela não esteja dando passe, não. Ela está dando passe inconsciente, porque o passe não é força. O passe consciente é um nível de ação que torna um pouco de diferença do passe inconsciente, mas uma pessoa que irradia naturalmente suas energias, ela está dando passe. Jesus andava, alguém tirou a virtude dele. Isso quer dizer que ele era um centro de irradiação. Agora, quantas pessoas não estavam tirando virtude de Jesus naquela passagem ali? E por que ele falou aquela? Porque ela era especial. Especial no sentido, ela não é especial em relação às pessoas. Algo importante está inserido naquele processo. Porque eu duvido que Jesus não estava sendo sugado por todos. Porque Jesus era um sol. E um sol não irradia suas energias para os planetas? Então o sol faz o que em relação aos planetas? Dá paz. Alguém vai assim, o que é paz? Irradiação solar, o vento. Não tem o passe de sopro? Tem. Quem soprou o vento para dar passe de nós? Sopro divino. Nós estamos o tempo todo tomando passe. E assim, o nosso passe tem energias qualificadas, tipicamente da reencarnação como energias vitais, diferenciado desses outros, mas todos eles são irradiações de doação energética a quem está. Então o passe é natural. Quando o espiritismo dá passe, ele não está fazendo nada de diferente da natureza, não.
Minha mãe sempre fala isso, quando ela vem um vento assim, ela fala, isso é o sopro divino. Você vê, ó. Olha o que ela não está recebendo. O resto tudo está recebendo a mesma coisa, mas ela está recebendo. Ela está colocando coisas diferenciadas. Está sentindo. É isso mesmo. As vibrações contraditórias e... É isso mesmo? É isso mesmo. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e muitas vezes nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos antes de tudo lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos ciclos da vida dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolhem um perigoso caminho de perturbação emocionais, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Olha como é que a coisa é. A coisa não é tão simples assim, não. Quando a gente quer ajudar alguém que é perturbado, você tem que lidar com as companhias desses espíritos, dessa pessoa. O André Luiz, nos livros que ele opera, ele sempre está orientado pelo alguém. O primeiro estágio do André Luiz, fora de uma orientação mais direta, foi o livro Sexo e Destino, que o mentor falava assim com ele: não tem tempo, você fica aqui para mim e faz o que você puder. Parece que o André Luiz esqueceu todos esses livros porque ele se pegava o tempo todo em quê? Aflição. Teve uma hora que ele entrou na casa do obsessor para ajudar lá e ele se materializou para conversar com o cara expulsou ele, ele ia apanhar, gente. O cara achava, o espírito achava que ele estava querendo tomar o lugar dele. Essa casa aqui é minha, meu filho. E se ele tentasse permanecer ali, ele ia apanhar, teve que sair correndo. Você vê, ele não sabia como agir. Olha como é que quando está do lado de um mentor, a experiência fala. Você vê tudo isso para colocar o André Luiz numa predisposição, um pouquinho que ele conseguia fazer ali, né? Teve uma hora que a menina, ela ia ser abusada sexualmente, porque ela queria suicidar, mas o farmacêutico deu um remédio para ela, sonífero, né? E ela então ficou com sono, alguém tentou não abusar ela naquelas matas do Rio de Janeiro ali, ela saiu correndo, né? E o André Luiz, desesperado vendo aquela cena, tentou procurar alguém nos bares, era a noite no Rio, ninguém entrou em sintonia com ele. Meu filho, me ajuda aqui. Ele ia tentando assim, ninguém captou a mente dele para ajudar a menina. Aí a menina foi atropelada. Aí o André Luiz desesperado, mas o que eu faço? Aí o Gabriel aumentou lá. Aí ele está lá acompanhando a menina para o hospital. Para você ver, são fatos que muitas vezes fogem o quê? E naquele instante ali, o André Luiz foi colocado na improvisação. Quantas vezes nós tentamos improvisar auxílio a alguém na rua e é um transtorno? Porque não é uma ação organizada. A diferença de um trabalho organizado, focado, eu vou ajudar aquela família naquele negócio, pensou, articulou, levantou dados, é o que os espíritos fazem na maioria das vezes, mas tem trabalhos espirituais, e muitos trabalhos espirituais são improvisados. Faz o que você puder fazer. Porque não deu tempo de... vou te colocar aqui, que puder fazer, porque muitas vezes, e como a família não tinha merecimento desse auxílio, e o mentor pediu para o André Luiz auxiliar? Ele não podia pedir o mentor igual a ele, porque eles são ocupados. Estavam ocupados. Não é assim? Como o André Luiz era a folga dele, falou assim: André Luiz, me ajuda aí com suas folgas. Na sua folga ele vai carregando a folga para ele. E de vez em quando o mentor aparecia nessa hora ou outra. Ele falava assim: nossa, imagina o André Luiz quando tudo. Aí estava no hospital, a menina quase morrendo. Não é assim? Aí o mentor vinha, organizava o que era possível organizar, ajudava ali. Você vê, né? Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser feita. Pode ser perfeita. Desculpa, pode ser perfeita. Porquanto,
São os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra, que lhes perseguem os filhos nasciturnos. Nós vamos ver um caso aqui posterior a esse capítulo, que é o caso do aborto, que ele permite ao André Luiz acompanhar um trabalho desse, que o mentor de hierarquia igual o Alexandre, por exemplo, não pôde fazer quase nada. Nós vamos ver. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias do serviço uterino. Alguns missionários nascem nessas condições? Nascem. É uma aprovação. O espírito tem que estar muito consciente do que está fazendo, porque a influência material e a influência cultural é muito forte em nós. Basta ver nossos erros, nossas tendências, como que é fácil. As tendências vêm, a tendência chega até a insinuar níveis de pensamentos que você vai, opa, deixa eu parar por aqui, para não seguir isso aqui, que é onde você escolhe tecer uma personalidade repetida, ou a personalidade vem e você fala assim, não vou ser você agora não. Eu vou abrindo mão dessa personalidade, vou abrindo mão dessas tendências, que aí eu estou limpando o meu espírito das marcas do passado. Mas ele tem ajuda. Não, muitas vezes nesse sentido não. Não tem ajuda? Não, porque essa vitória tem que ser de quem? Dele. Tem ajuda a partir do momento que você o quê? Movimenta numa direção. O ato de escolher naquele instante é nosso. Nenhum espírito vai assim, pega esse aí, vai lá, Isso é uma escolha individual. E quanto mais nós compreendemos que a nossa vigilância não está em relação a nada que acontece por fora, mas tudo que acontece por dentro. Então, Jesus nunca ia falar da vigilância como um aspecto superficial da vida. Ele ia falar, toma conta das engrenagens internas, porque elas são suas inimigas. As forças que estão dentro de você é que são padrão de inimizade. Ninguém é inimigo nosso, mas as nossas forças interiores podem se transformar em nossos inimigos. Aí por que ele diz? Amai os vossos inimigos. O que ele está dizendo? Dê atenção carinhosa, opera com dedicação em cima desses impulsos. Não adianta eu brigar com a raiva, ficar com mais raiva da raiva. Se eu fico com mais raiva da raiva, eu fico com mais isso. Eu vi a raiva, eu tenho que ter carinho, cara. Calma, eu não vou entrar no seu jogo, Eu vou até acalmar aqui meu corpo primeiro, assim. Então você não dá, isso é amar os vossos inimigos. Bem dizei ao que vos maldizem. Quantas vezes a nossa mente tira conclusões mentais, mal distorcendo a realidade. Aí você fala assim, tudo bem, gente, você pensa assim, meu passado pensa assim, mas não vou escutar você não, eu vou bem dizer isso aí. Porque Maria é a personificação do bem dizer. E todas as experiências enganosas do nosso ser é a experimentação do mal dizer. Quem começa com o mal dizer? A serpente, ou Adão e Eva, quando foram pegos pela alimentação da serpente, a voz divina falou assim, maldita será sobre toda a terra. As experiências, o que é mal dizer? Animal, o mal. Então o que é o mal em nós? É a raiz animal do nosso comportamento. Quando eu ajo com violência, com o domínio da sexualidade, com o domínio eu estou maldizendo, não estou maldizendo, é o animal falando, predominando sobre as minhas escolhas. Então eu estou maldizendo. O que é bem dizer? Bendita será entre todas as mulheres, não é assim? Por quê? Bendita será, porque o que fala dela é o bem. Quando você tem um sentimento nobre, quando você expressa com carinho alguém, um olhar de bondade, tudo isso é bem dizer. Nasce da postura do sentimento nobre. E quem é sentimento nobre? Maria. A ação movimentada através desses sentimentos, desse olhar e dessas ações é a materialização de Jesus na Terra. Então o que é a materialização de Jesus? O que é o nascimento de Jesus?
Jesus nasce em nós com um comportamento nobre, sustentado por um sentimento nobre. Agora, o diabo nasce em nós, sustentado pelo mal dizer, que vai ser a materialização do mal, que é o Satanás. Sai fora. Ou nasce Satanás ou nasce quem? Jesus. O meio diabinho tem aí, né? O comportamento meio, né? Assim, que é já uma melhoria do diabo aproximando de quem? Jesus, né? Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Então, como é que eu sou forte na fé? Tendo uma confiança muito grande em Deus. Quando você resiste ao mal. Isso. Então você tem uma confiança muito grande na paternidade divina. As pessoas perdem, por experiências humanas e coletivas, a visão de que Deus atuou sobre a Terra. Quantas civilizações passaram na história do mundo criando complicações que pareciam ser o fim Do mundo. Não é assim? Minha mãe assiste muito programa religioso na televisão, católica. E outro dia eu ouvi um padre falando uma coisa interessante sobre confiança. Ele disse o seguinte: confiança em Deus é como você estabelecer um filho com Deus. Confiança. Isso aí, assim, é uma explicação muito profunda. Você vê, o capítulo que nós estamos estudando do Boa Nova é fidelidade a Deus. Talvez a palavra fidelidade, fiel, fio, né? Então, é muito difícil nós... O que nós fazemos em relação a Deus? Lembramos. Então, Deus para nós é uma... Lembrança. Isso. Então, é um Deus teórico, já que é uma lembrança. Para quem tem sensibilidade, é Deus percebido. No dia que nós tivermos uma sensibilidade grandiosa, uma sensibilidade superior, tudo é um sinal da presença de Deus na Terra. O que não tem um sinal divino na vida? Tudo tem. Isso, então eu preciso de quê? De tudo. Sensibilidade. Isso quer dizer que se eu estou lembrando de Deus, eu não sou sensível, eu sou bem pensante. Que é o Deus pensado. Outra coisa, por que nesse relacionamento sensível é diferente do relacionamento pensado? O relacionamento pensado vem retardado, ou vem diante de um desafio. Você tem que lembrar, porque se você não está sensível à percepção, você está no joguete do quê? O que faz eu ficar insensível no dia a dia para não ver isso tudo que a vida representa? A indiferença. É uma indiferença. Então, o que nos faculta a indiferença? Porque toda característica existencial, ela tem um fundo para ser compreendido. Se eu sou indiferente, alguma coisa está sustentando a indiferença. Qual que é o fenômeno que mais sustenta a indiferença? Pensamento. Porque se eu estou no mundo da mente, eu não estou no mundo da onde? Dos sentidos, da sensibilidade. Então eu sou consumido pela energia mental num foco chamado o quê? Preocupação. Isso. Porque eu ocupo com a mente, não ocupo com a realidade que é ocupado. Qual que é a realidade que é ocupado? Para mim estar diante da realidade? Os sentidos. E se eu tenho sentido, se a mente está vazia, meus sentidos estão o quê? Alertas. Aí eu vejo o pôr do sol, eu vejo as estrelas, eu vejo isso. Ó, em que situação a Terra não apresenta grandeza? Quando você não tem sentido. Quando você perde o sentido. Que aí você está consumido pelo quê? O seu sentido está consumido por um outro tipo de... Pelos pensamentos humanos. Aí você vira vaca, boi, romania.
ruminação de pensamento. Interesses humanos. Isso. Por quê? Olha como é que o nosso jogo mental é uma energia consumida. Se eu estou com a mente despreocupada, aquela energia que eu gastaria com a mente está sendo gasta na onde? Espalhada pelo corpo. Ela estaria espalhada no ouvido, espalhada nos olhos. Então eu fico o quê? Aí o vento bate em mim, ó, que vento, que brisa suave. O cara vira até poeta. Mas por que eu não sinto brisa, não sinto o raio do sol, não vejo uma árvore ostentosa, a beleza de uma flor? Porque alguma coisa está me sensibilizando. A mente. Aí a pessoa vive preocupada. Então, as nossas preocupações são os maiores consumidores de insensibilidade. Então, fé forte. A fé será forte quando nós tivermos neutralidade interior suficiente para estarmos serenos. E a serenidade proporciona um estado de percepção da vida, não só da vida exterior, como da vida o quê? Se eu estou sereno. Agora, se eu sou um mar tumultuoso dentro de mim, eu vejo o quê? Nada. Isso aí. Se eu estou no joguete de preocupações, olha como é que nós estamos vivendo uma época de muitas preocupações, com coisas que nem aconteceram ainda. Preocupado com o que vai acontecer. As pessoas têm certeza que vai acontecer coisas que não aconteceu ainda não. Você só pode tirar a avaliação de uma coisa depois que ela o quê? Aconteceu. Então, quem que premedita o acontecimento que não acontece ainda? E se esse acontecimento é negativo? Qual é a qualidade interior que está prevendo esse futuro drástico? A preocupação. Medo. O medo. Se eu sou sereno, era muito difícil você preocupar-se com os fenômenos superficiais da vida, principalmente de ação humana. Porque qual que é o poder que o ser humano tem? Nenhum. Nós damos poder para alguém. Mas os homens estão fazendo, desfazendo. Os homens estão fazendo, desfazendo. Estão fazendo, desfazendo bem ou mal. Num dia que se levanta todos os dias, 5 horas da manhã, quantos maus estão sendo feitos e quantos bens estão sendo feitos? Aí eu só olho o que o homem vai fazer de mal. Mas tem muito mais bem, que denota que atrás da vida o bem predomina. Porque nos hospitais as pessoas estão tentando recuperar a vida das pessoas, as pessoas estão dirigindo com segurança para as pessoas chegarem inteiras nos lugares, as pessoas... É muito mais cozinhando, limpando, é muito mais ação bondosa do que a ação Mal. E nós só destacamos o quê? O mal. Há uma falta de sensibilidade em nós. Estou me admitindo aqui, porque nós somos assim. Porque a vida é um poema de amor, uma vida é um poema de bondade. Isso não é a mídia. Que ajuda, pessoas, né? Só vem o mal em qualquer... Mas quantos canais tem? E quantas mídias existem? Quantos programas existem? A seleção do programa é da pessoa que escolhe. É assim? Então aí também depende é o que ele está falando. As pessoas escolhem. Então muitas vezes as pessoas estão aí, por exemplo, você tem uma grama, lá no meio do jardim tem uma placa assim, não pise na grama. Algumas podem até escrever assim, você vai pagar uma multa. Quem nunca pisar na grama, ele sabe que tem essa placa lá? Não. Aquilo não afeta quem? Mas quem pisar na grama e chegar lá na frente, você vai ver. Então muitas vezes, os acontecimentos que estão envolvendo o planeta hoje, as preocupações que estão envolvendo o planeta, é preocupação para quem? Para quem está em sintonia com isso. Quem está preocupado com essa situação.
vai prender os corruptos. Quem não é corrupto vai continuar. Vai prender os corruptos. Você pode levantar de manhã de tarde, se bem que todo mundo é meio corrupto. Assim também não está demais, né? É assim? Então, a pessoa assim, vai acontecer isso. Vai acontecer com quem? Precisar que aconteça, ou necessário. Porque quem não precisa, gente, está acontecendo outra coisa completamente diferente, sendo regido por outras leis, por outros representantes que não estão muitas vezes materializados no planeta Terra. Porque a jurisprudência, a governança que determina as funções da vida não estão nas mãos transitórias dos homens. Cada um elege o governador que precisa. Nós estamos precisando de um governador de nível superior que já está aí há muito tempo. Quem que é o governador? Mas tem um fulano. Gente, isso não serve para mim, não. Isso serve para quem... Se uma coisa acontece no planeta é porque determinados grupos de espíritos precisam daquela experiência. Quem não tem sintonia com aquilo, pode continuar, basta ver que a maioria de nós trabalhamos, quantas crises o mundo teve, quantas mudanças teve, você continua, a sua vida pode sofrer um efeito de uma coisinha aqui, mas a sua vida é a mesma. Você responde com a mesma coisa, sobreviveu até hoje, está vivendo e a vida está muito melhor do que há 30, 40 anos atrás. Muito melhor. Não é pouco, não. Quantos carros tem na rua, gente? Nossa. Antigamente era carroça. Carro de boi. E era para todo mundo, gente? Não. Vocês já viram falar que teve engarrafamento de carro de boi? Não. Engarrafamento de carroça? Também não. Não. Hoje o homem tem privilégio de sofrer engarrafamento de carro, gente. Olha só que privilégio. O cara está reclamando que tem um veículo que está na frente do outro, o outro está na frente do outro. Não é assim? Você fala das crises, mas você vai no shopping center no final de semana. Todo mundo está passando por crise, por dificuldades, mas todo mundo continua a viver com bem-estar. Hoje não se morre de fome, se morre de comida, comeu demais. Mas tem uns lugares, tem, gente, é para quem precisa. E adivinha quem está lá? Quem comeu muito. O cara falou assim, eu preciso de um regime, tá bom. Eu sei que nós temos que ter compaixão e tentar uma movimentação generalizada, mas as coisas não funcionam assim. Nós temos que compreender que o processo funciona na medida certa. Não existe erro no universo, existe medida certa. Gente, já viu aquele negócio que você faz, a medida é certinha, pode entrar e pode. É assim que funciona a vida. Mas com a regeneração isso tudo também não vai ser. Aí muda o padrão. Isso não vai existir também. Mas muda o padrão. A gente tem por obrigação moral, eu penso, de aquele que está mais próximo ser ajudado na medida do possível. Então nós começamos a entender que não é o que está mais próximo. Eu preciso conscientizar que eu tenho que levantar de manhã para fazer o bem. Esse que é a nossa lógica. Que nós, aí, novamente, haja. Por que eu esqueço do bem? É igual esquecer de Deus. Porque o bem ainda é o quê? Teoria, que precisa ser o quê? Lembrada. Precisa repetir um monte de vezes. Alguma coisa está faltando aqui para ele falar assim, eu sou bom. Eu não vou pensar, eu tenho que fazer o bem, uma auto-hipnose, né? Assim, auto-hipnose tem que fazer o bem. Eu levanto então para quê? Então, se eu não levanto para fazer o bem, eu levanto para quê? Você tem que levantar para fazer o bem, sem pensar que vai levantar para fazer. Porque eu vou ter uma sensibilidade de ver nas pessoas ao meu lado meu espelho. Nós não vemos as pessoas do nosso lado como nosso espelho.
Nós ensaiamos isso no jogo educativo do centro familiar. Porque o centro familiar é um trabalho de aproximação das criaturas no espelho de si mesmo. Porque um filho, um cônjuge, já se torna algo mais próximo daquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Olha como é que a reencarnação ensaia o amor. Um amor divino. Porque o maior cenário educador para o amor divino é a paternidade e a maternidade. Não tem como comparar nesse sentido. Porque a maternidade e a paternidade desenvolvem um tipo de sentimento que você não sente fácil fora desses parâmetros. O nível de sentir, de desejar para o próximo aquilo que gostaria que fosse nós mesmos, no âmbito familiar, é quase autêntico ao que Jesus sentia pela humanidade. Se alguém quer saber o que Jesus sentia pela humanidade, basta você avaliar o que você sente pelos seus filhos, pelas pessoas que estão do seu lado. Existe algo a mais, um ingrediente a mais do que o comum. Por que eu tenho que reencarnar muito e trocar muitos as pessoas de lugar e aproximar mais pessoas de nós? Porque é assim que vai fundamentar o amor na Terra. Até que eu olhe para as pessoas e fale assim: não precisa mais reencarnar comigo dessa forma, todo mundo é. Então, nesse sentido, a ação bondosa é natural. Não é pensada, não é lembrada. Assim também como uma fé forte é uma fé em que a pessoa tem sensibilidade de relacionar-se com Deus. E a maior coragem que nós precisamos ter, se ele fala da coragem, não é confrontar os perigos, mas a coragem de fazer o bem, de ter uma postura diferenciada. A coragem espiritual é uma coragem de permanecer baseada nos conceitos daquilo que nós adquirimos como verdade. Sem imposição a ninguém. Vocês viram Jesus impor alguma verdade para alguém? Já viu como que nós queremos conduzir as pessoas às nossas verdades e lutamos com as pessoas com isso? Já perdeu o valor. Se eu luto para impor a alguém aquilo que eu penso, já tem alguma coisa errada. Porque o que eu penso, o que eu sinto, tem que ser natural em mim, não é no outro, não. O outro pode até perguntar: por que você faz isso? Porque eu penso assim e sinto assim. Isso chama-se informação perguntada. A doutrinação é o quê? Conversão imposta. Você tenta fazer isso numa reunião mediúnica porque você está tentando ajudar o companheiro que sofre e o companheiro que está fazendo sofrer. Aí você tem que doutrinar mesmo. Agora, seria bom você doutrinar com o seu próprio o quê? Comportamento. Aí você tem autoridade para falar. Você vai pedir o outro aquilo que você faz. Porque o outro muitas vezes fala assim: eu vou te observar primeiro, depois a gente conversa. Se você estiver comportando bem. Se você estiver comportando do jeito que você está me pedindo, aí eu até vou pensar no caso. Por que um doutrinador, ele mais do que um doutrinador, ele pode até falar assim: não, eu tenho as suas imperfeições, estou tentando. Você pode até ver me escorregar dela, mas eu vou tentar. Já é olha só como é que são princípios diferenciados, né? Muitos fracassam, todavia há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Lógico, cada vez que nós estamos, imagina esse patamar de valores nesse livro, nos patamares desses mesmos valores hoje, sendo que a própria reencarnação materializou. Quem faz a reencarnação? Praticamente o que o Alexandre fez, o que ele vai fazer aqui, quem faz hoje é o médico. Eles só não fazem a introdução do espírito no corpo. Isso eles não fazem porque eles não têm acesso a isso ainda. Amanhã vai ser. Porque a reencarnação é mecanismo material. Agora, depois que fecundou, não tem fecundação in vitro? Então quem tá fazendo a reencarnação? O médico. Porque Jesus falou com o Nicodemos, é uma ciência material, meu filho, que vai ser feita pelos homens. Os espíritos só estão fazendo porque não tem técnico suficiente para isso, não. Esse livro aqui foi escrito, se fosse escrever um livro hoje sobre a reencarnação, certamente a cooperação do homem, olha como é que o homem assenhorou-se de uma ciência
que era nossa dita espiritual, que não tem nada de espiritual, é ciência o quê? Material. Tanto é que é material, que a ciência que faz a reencarnação hoje. Amanhã vai escolher não de uma forma maldosa, mas o mundo de regeneração é o que o Hitler queria. Uma raça o quê? Puro. O que os espíritos querem? Espíritos nobres. Então não tem como. Você vai ter que falar, mas no mundo de prova e expiação tem que ser o quê? Misturado mesmo. A diferença é que os espíritos não matam a outra raça que não é pura. Essa é a diferença. Mas que geneticamente nós vamos melhorar nossas condições para uma raça nova, nós vamos. Processo natural. Eugenia espiritual. Eu nem sei se estou usando a palavra certa, eugenia, não? Eu acho que é isso mesmo, né? Tá claro? Então, o Hitler não tinha ideia ruim, mas tinha uma ação da ideia, a ideia era boa para uma ação. Queria impor, né? É. Como material. E queria ainda prejudicar as pessoas que não tiveram. Olha a diferença de uma pessoa te convidar e falar assim: eu quero te colocar condições fisiológicas. Você quer fazer uma cirurgia para melhorar suas condições fisiológicas? Eu te ofereço essa. Olha a diferença. Não, você não tem isso, você morre. Aí é diferente, olha só. A diferença é essa. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. Então, uma pessoa que nasce com deformidades, isso não é imposição de espiritualidade, é necessidade do próprio. Então, olha a justiça funcionando. A justiça pode tardar, mas não chega. Não. O cara passou aqui, usurpou os bens coletivos, a justiça vai pegar ele. As leis que nós tentamos colocar hoje na nossa Constituição, ela é ainda amorosa, mas no universo não é não. Na próxima já está, não é assim? As asserções do momento levam-me a novo fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Isso aqui tem no livro dos Espíritos, escolhas das provas. Olha como é que esses capítulos aqui é um desdobramento da informação de Kardec. Isso quer dizer que o trabalho de Kardec parou? Não. Agora, olha esse tipo de informação e claridade. As informações do Kardec, dos Espíritos para Kardec, já foram extremamente claras. Só que eram extremamente, podemos dizer, quase uma parábola. Se você pegar as informações de Kardec com livros como esse, você vê que isso aqui é um desdobramento muito profundo, que aquilo era só um quê? Erraticidade. Não tinha colônia, não. Eu vou falar de colônia naquela época. Eu vou falar de estrutura. Como? Eu tenho que falar simbolicamente. E olha aqui, erraticidade para nós já era o quê? Que é isso? Parábola dos Espíritos. Parábolas que nós estamos o quê? Hoje, estudando as... Tem gente falando do Kardec e os Espíritos falando as últimas palavras. Como, gente? Como? Se cada assunto daquele, cada tópico daquele, precisa de tanto desdobramento que só os Espíritos na época de Kardec comunicavam. Mas meu filho, os Espíritos para trabalhar... Não existe mais? Não fala Não trabalha mais não? Só naquela época permitido. Os Espíritos podem conversar, os mortos podem conversar com os vivos. Só nesse período. Depois taca a lei de Moisés, não é proibido. Aí é um retrocesso. A tendência das coisas é sempre mais o quê? O que nós sabemos hoje, não sabemos nada. Nós não sabemos nada na dimensão grandiosa do universo. Nada. E
tem gente achando que letrado de espiritismo é quem estudou todas essas obras aí, acha que é o bambamã da verdade, não é nada. Isso foi um jardim de infância espiritual. Se nós estamos diante da espiritualidade com conceitos elevados, se chama de jardim de infância. Jardim de infância, porque o jardim de infância material já passou por isso. Nós estamos na era secundária do desenvolvimento intelecto, técnico, mas diante da espiritualidade é o jardim de infância, que agora está abrindo para nós um nível mais adilatado de conhecimentos. Basta ver que estudos como esse aqui não é para qualquer um não, gente. Daqui a pouco tem canal de TV ligando direto lá. Ué. Quantas coisas vêm aí, ó. O Gasparetto, eu assisti uma palestra dele perto do início dos anos... Antes dos anos 79, mais ou menos, 77 mais ou menos. O Gasparetto, ele até faleceu agora, filho da Zíbia, né? E ele pintava aquelas coisas. E ele falava que o futuro ia ter canal de televisão e comunicação direta, que ia ser via aparelho. Ela também faleceu agora. Também. Você vê, então, o que nos aguarda? Gente, o que nos aguarda daqui para frente? Nós não sabemos o que os nossos netos e filhos vão estudar. Nesse sentido, não. Como nossas gerações passadas olhavam, eles tinham noção de que nós estamos estudando hoje? Nenhuma. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Ali é genética pura. O que hoje esses geneticistas estão fazendo é isso que eles estão, eles estão estudando isso hoje. E esses mapas aqui hoje, está cheio de estudiosos estudando eles. Para nós não tem nada de novidade, né? Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob o nosso olhar. Quem lê aqueles desenhos de cromossomos ali, fica olhando aqui, nunca viu aqui, fica assim, o que é isso aí? Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para a comparação analógica. Hoje eles teriam condições de alguma coisa conversar com, né? Mas posso dizer que, fim da parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Olha o estudo desses espíritos, de orientação, né, de uma escrita, porque o universo é todo escrito. Quando a gente vê um computador com os programas, aquelas letrinhas passando assim, o universo é assim. Nós estamos materializando o universo cada vez mais. Quem tem hoje de viver vai ver toda uma programação, tudo é escrito, genética espiritual, genética divina. É linguagem, interpretação e leitura. Tudo é isso. Depois de pequena pausa, acentuou. Nós vamos parar por aqui. Nessas aulas de reencarnação ainda, né? A gente acha que sabe tudo que já foi falado, cada vez mais não sabemos nada. Cada vez mais ângulos diferentes, né? Cada vez mais nós estamos embolando mais. É isso aí. Se pega alguma coisa do... Muito bem. Se pega alguma coisa depois. Semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser, né? Nosso